Graças e paz, igreja. É um prazer estar aqui para falar desse tema tão pertinente à nossa vida social, aos nossos relacionamentos, interações, na igreja e também fora da igreja. Unidade ou falsidade? Esse é o tema dessa mensagem e eu peço que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Quem estiver em casa, se ajeite aí na cadeira, na poltrona. Que a mensagem, assim como todas as outras, são bem direcionadas. E hoje, cada um vai poder criar a oportunidade de se analisar, de se questionar, de se examinar, porque a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e você vai poder ver em que pontos que você está cooperando para com a unidade, e em que pontos que você está cooperando, infelizmente, que não é o propósito de Deus, para a discórdia, para com a falsidade. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. E aí, continuando, o amor seja sem hipocrisia, ou seja, sem falsidade, sem mentira, sem fingimento. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós. Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quem estiver em pé pode assentar. A primeira vez, essa é a segunda vez que eu ministro essa mensagem, unidade ou falsidade. E da primeira vez eu fiz uma pesquisa só no Novo Testamento e encontrei 36 passagens bíblicas que falam a respeito de comunhão, de unidade da igreja, do corpo de Cristo. E é espantoso ouvir que é o corpo de Cristo, é a igreja, no entanto, tem contenda, tem ciúme, tem inveja, tem tititi, tem fofoca, tem julgamento, e aponta o dedo, e levanta falso testemunho. Quem é você diante disso? Você age como um cristão sério, de bom caráter, fazendo o que Jesus faria, ou você alimenta as raposinhas,
alimenta as intrigas, as fofocas, os disse-me-disses. Ah, tá sabendo? Olha, eu vou te contar para tu orar. Mentira! Quer fofocar e está colocando uma etiqueta de oração. Nós temos que encarar o cristianismo, o evangelho e tratar uns aos outros com toda a cordialidade, com todo amor. E amor não é um sentimento, amor é uma decisão. A firme decisão de tratar o outro da forma como eu quero ser tratado, ou seja, com respeito, com honra, com dignidade. E falar mal dos outros, julgar, criticar, fofocar a respeito, levantar falso testemunho, alimentar comentários ruins, isso não tem nada a ver com o que Jesus nos disse para fazer. Em vários momentos, nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele tem que repreender a igreja, porque as pessoas ficam militando entre si, uns querendo ser maiores do que outros, disputando liderança. Só tem um ano de cristão, já tenho 23. A pergunta é: você dá fruto? Você agrega alguma coisa no corpo de Cristo, na unidade? Você ajuda o ministério a caminhar para frente, ou ele fica emperrado, ou ele fica caminhando para trás? Porque eu entendo que, se olharmos para a palavra de Deus, Ele quer que nós avancemos, Ele quer que nós prossigamos de fé em fé, de glória em glória, e Ele chama a todos nós para andarmos em unidade, termos uma sinergia entre nós. As pessoas falam muito de trabalho em equipe, só que eu gosto de dizer trabalho em time. Há uma diferença entre trabalho em grupo, trabalho em equipe e trabalho em time. Há uma diferença grande. O grupo é a minha parte que me cabe nesse latifúndio, é a tua parte, é aquela famosa apresentação bem antiga que muitos faziam, pegava a parte do trabalho, dividia em 5 partes, conforme a quantidade de componentes do grupo, e aí um ficava com uma parte, outro com outro, outro com outro, outro com outro, outro com outro. Na equipe, até que as pessoas sabem o que o outro vai fazer, mas no time, o que seria de um artilheiro se não tivesse a preparação da jogada para ele poder chutar a bola? Nós precisamos uns dos outros. E uma das evidências, das provas da maturidade espiritual é quando nós conseguimos suportar ao outro em amor. E suportar é dar suporte. Não tem nada a ver com colocar uma máscara. E enquanto o meu líder, a minha líder está falando, eu estou olhando para ele, estou fazendo assim. Chata, antipática, pedante, mandona, arrogante. Será que nós somos assim? Nós estamos assim? Pedantes, arrogantes, presunçosos, chatos? Qual o conceito que você tem do seu líder, da sua líder? Qual é a sua atitude para com ele, para com ela? E você, líder, qual é a sua atitude para com a pessoa que trabalha no mesmo time que o seu? Você lidera um grupo, uma equipe ou um time? Talvez você diga assim: mas eu não sou líder. Você é um líder. Todos aqui são líderes, e os que estão nos assistindo também são. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa de influência. Há pessoas que você pode influenciar que eu nunca vou poder influenciar. É a sua geografia, é a sua linha de alcance. E quanto a nós, igreja, muitas pessoas já não estão mais aqui por causa de fofocas, porque foram maltratadas, criticadas, ultrajadas, condenadas, julgadas ao inferno. Eu conheço muitas que não estão mais aqui por causa de intrigas, de falatório, de difamação, de dissensão, de discórdia. Em suma, raposinhas que destroem a vinha. E a minha pergunta para você é:
Você tem um hábito de magnificar, você tem um hábito de engrandecer, você tem um hábito de reconhecer, validar em público as qualidades do seu irmão, da sua irmã? Em Cristo, não estou falando, apesar de não ser danoso, você fazer isso com seus familiares, mas você tem um costume de dizer: nossa, que roupa bonita, nossa, você tem um dom de oratória, nossa, você tem uma habilidade para organizar, você tem uma leitura bíblica tão agradável, tão atrativa, você é tão hospitaleiro. São coisas simples que nós vamos fazendo e que vão nos ajudando a ter um clima mais leve, e a nuvem de glória possa estar constantemente sobre as nossas cabeças, porque não há agir de Deus no meio da confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus não mente. Deus não é incoerente. Ele não aqui e ali, Ele não faz isso. E Deus é um Deus de coração. Sabe o que isso quer dizer? Que Ele sonda, Ele nos conhece, Ele sabe o que está passando, no íntimo, no profundo, no interior, atrás. Ele sabe o que se passa por trás de uma máscara, as expressões faciais, corporais. Tem gente que estuda e tira conclusões a respeito. Exemplo, estou conversando com alguém, vou dar um exemplo bem rápido, e a pessoa está assim, e eu estou de frente para ela e ela está assim. Parte do pressuposto que ela quer ir embora, ela quer sair, ela não quer parar para me ouvir. É por isso que é importante cultos como esse, porque eu não estou falando aqui somente o que há na Bíblia, eu estou falando também o desdobramento do que tem aqui. Quando fala cordialmente, tratar em amor, quando fala suportar, significa eu tenho que traçar estratégias e usar a inteligência que Deus me deu, ter autorresponsabilidade para desenvolver essa inteligência e começar a conviver com as outras pessoas de forma harmoniosa, respeitosa, de forma equilibrada, ponderada. Eu tenho que me dedicar a ouvir. Eu tenho um ministério, eu fui chamado para o ministério eu quero ser pastor. Você ouve as pessoas? Você tem paciência com as pessoas? Ou você é daquele que alguém chega pedindo uma ajuda, vai orar? Ou então você até ouve, mas está com uma má atitude, está resistente. Sabe a hora que as pessoas pensam que estão unidas? É na hora da confraternização, é na hora de um café, na hora de um bolo, na hora de um aniversário. Ali é maravilhoso, realmente, viva de júbilo, temos que celebrar a vida. Temos que nos confraternizar, isso é importante, é até um atrativo para as células. A questão é, quando tira o bolo, o que fica? Fica a unidade? Fica o companheirismo? Quando vem o fel, em vez do mel, tem visita? Tem acompanhamento? Tem consolidação? Ou tem vista grossa? Tem apacentamento? Tem cuidar? Tem um abraçar na hora da dor? Tem um festejar na hora de uma vitória? Porque isso também prova muito a respeito das nossas motivações e de quem somos e do que estamos sentindo. Se alguém passa no vestibular, você está estudando e pela enésima vez você tenta passar em medicina, e vem um fulano de tal lá com 16, 17 anos, a primeira ele emplaca e passa. E ele é da sua célula, e você olha e não acredito. Se a sua reação é essa, não acredito. Por que ele? Por que Deus? Comece a orar a respeito disso. A inveja é a podridão dos ossos, e não é Charles Dias que está dizendo isso. A palavra de Deus fala que a inveja é a podridão dos ossos. Se você não tem certeza de quem você é em Cristo, do que você é capaz de fazer, se você não acredita no que Deus diz a seu respeito, se você não
cultiva momentos para se autoconhecer, saber o que você pode fazer, o que você pode desenvolver, o que você naturalmente não faz com muita facilidade. Se você está o tempo todo se comparando, esses são indícios de que você provavelmente está agindo como raposinha dentro da igreja, instituição igreja. Isso é grave. Eu sou sincero. O tema é unidade ou falsidade. Eu sou sincero. Eu digo, minha irmã, essa roupa está ridícula. Você gostaria de ouvir assim? Ou você gostaria de ouvir, Bartolomeu, essa roupa não está à sua altura. Eu disse a mesma coisa, mas de uma forma diferente. É parar para pensar antes de falar, e é parar para pensar, pelo que eu conheço daquela pessoa, pelo tanto que eu convivo, como eu posso falar isso de uma maneira que ela possa receber em amor. Agora, há pessoas também que não andam em unidade porque elas são como ter que pisar em ovos. Ninguém pode falar nada para elas. Que elas ficam magoadas, ressentidas, feridas, e elas ficam nutrindo isso. E aí desemboca aonde? Sentimento de vingança. E são coisas que nós não temos que tocar na glória, nos dízimos, nos filhos, na vingança. Nós não temos que tocar nisso, porque isso compete a Deus. Alguém te maltratou? Alguém te tratou de forma errada? Entregue na mão de Deus. Ele é o seu vingador, Ele é o meu vingador. Nós não temos o trabalho de nos defender, nós temos um defensor. E também nós não temos o trabalho de defender a Deus. Olha o que fizeram numa passeata LGBTQIA+. Colocaram ali como se fosse Cristo na cruz, fizeram lá o que aparentemente se torna uma aberração. Segundo a palavra de Deus, ok. Agora, qual é o meu papel? É defender a Deus? Deus não precisa de defesa. Agora, Ele nos defende. Ele nos vinga, Ele nos honra, Ele nos exalta. Os humilhados serão exaltados. Agora, para que você ande em unidade, também não é necessário, porque tem um outro extremo disso. Há pessoas que se deitam e deixam as pessoas passarem por cima. Tudo que pedem para elas nunca falam, não posso, não dá. Não. Elas querem dizer sim para todo mundo, e elas se tornam o quê? Inválidas. Elas se tornam pessoas que todo mundo usa, e pessoas não são para ser usadas. Pessoas são para serem amadas. Coisas são para serem usadas. Ame as pessoas e use as coisas. Não há unidade se há manipulação. Não há unidade se há fofocas e julgamentos. Não há unidade se há cisão e brigas entre ministérios. Nós somos um. Havia uma gincana aqui há alguns anos que o tema era Somos Um. Mas o que eu vi de quebra-pau aqui, de barraco no meio dos crentes, graças a Deus que até onde eu sei, no final todo mundo se reconciliou, não diante de Jesus, mas com seu irmão. Meu irmão, eu me exaltei naquela hora, eu não fui equilibrado, eu gritei com você, me perdoa se eu lhe ofendi. E aí se reconciliaram, maravilha. Agora, tem pessoas que disputam, tem ministério que disputam, não se unem para fazer nada, mas juntos, a união faz o quê? Açúcar? Esse é um velho ditado. Será que a união faz só açúcar, gente? A união faz a força. E nós somos fortes, juntos, separados, estamos mais vulneráveis. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade.
Agora, para eu estar em unidade, eu tenho que me ajustar, me adaptar, eu tenho que calar minha boca na hora que eu estou com uma vontade imensa de fazer uma crítica. E de dizer, eu vou dizer isso e vou dizer aquilo, e gente, se ele me disser isso, eu vou dizer aquilo. Mas se ele me disser isso, ele não dorme sem ouvir aquilo também. Quantas vezes eu cheguei aqui fazendo esses planos? Graças a Deus, hoje meu foco não está nem tanto nisso. Às vezes eu vejo pessoas assim brigando, disputando, eu sou o líder, eu sou isso, eu sou o reverendo, pastor, apóstolo, bispo, eu quero a coordenação das células tal, eu quero o ministério tal e tal, eu quero ganhar, e eu estou aqui, gente, o que eu posso fazer para ser uma bênção na vida de alguém? O que eu posso fazer para ajudar alguém? Em vez de querer buscar a minha glória, a minha promoção, meu reconhecimento. Porque se há isso, não há unidade. Eu disse no início, vou falar novamente: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todos nós temos a oportunidade de ficar com raiva de alguém. Hoje, vou fazer aqui um pequeno levantamento. Quantos aqui tiveram a oportunidade hoje de ficar com raiva de alguém? Só uma oportunidade. Alguém fez alguma coisa que desagradou você? Levante a mão assim, por gentileza. Alguns não, glória a Deus. Mas todo dia eu tenho oportunidades, várias oportunidades, todo dia. Porque nem todas as pessoas com as quais eu convivo, eu as considero agradáveis em todo o tempo, ou às vezes eu considero totalmente desagradáveis. Mas eu tenho que permanecer. Nosso trabalho é permanecer, não é fugir. Tem pessoas que têm uma briga, por exemplo, eu posso falar com propriedade. 17 anos de ministério de louvor, eu vi muito isso. Há pessoas que se zangam, zangam e fazem um bico, porque eu queria só ler essa música, ou eu queria essa música, não era outra. Aí a tromba vem bem aqui. Isso tem a ver com maturidade? Isso promove a unidade? Será que isso fortalece os vínculos com os nossos irmãos? Nós estamos ajudando quem a expandir o reino? Deus ou o diabo ao fazer essas coisas? Muitas vezes é importante ceder. Eu vou dizer qual é o grande problema que nos impede, isso se quisermos. O grande problema que nos impede de andarmos em unidade é ORGULHO, orgulho. Eu tenho a razão, eu estou certo, e não vou abrir mão. Minha palavra é de rei, o que eu digo eu não volto atrás. Olha, nós temos que ter muito cuidado com essas posturas rígidas, inflexíveis. Quando chega alguém ou alguém cai em pecado, nós fazemos o quê? Nos afastamos dessa pessoa? Nós excluímos do arraial dos santos? Ou nós vamos lá em busca da ovelha perdida, desgarrada, ferida? Porque todos nós somos feitos do mesmo material. O que nos faz pensar que nós que temos 20, 30, 40, estamos em 3, 4 ministérios, o que nos faz pensar que nós somos melhores do que qualquer outra pessoa? Nós somos vulneráveis a cair, porque somos feitos do mesmo material. E é a misericórdia e a graça de Deus que nos habilitam e que nos igualam. É a misericórdia e a graça. Nós não somos melhores do que ninguém. E se alguém cai em pecado, geralmente o que eu vejo é fofocas, um bafafá, rádio peão,
sem ação, sem poder de ação. E qual é a ação nesse caso? O que a palavra de Deus nos ordena fazer? Nós somos bons em corrigir. Eu vou te corrigir, eu vou te dar um jeito. Tu está errado nisso, está errado naquilo, tira esse cabelo azul, tira esse piercing, cobre essa tatuagem, faz aí um procedimento, usa a mão comprida para não envergonhar o nome do Senhor. Se converteu há 2 horas. Nós já queremos fazer a poda, conforme o nosso padrão. O que Jesus faria? Jesus andava com a galera da pesada. A galera da pesada era convencida pela postura dele, pela forma como ele os tratava, e eles mudavam, eles decidiam mudar. É totalmente diferente de eu chegar, não apresentar o Espírito Santo para aquela pessoa e querer mudá-la, porque há 3 passos: corrigir, restaurar e recolocar. Na parte da correção e dizer o que a pessoa tem ou não tem que fazer, nós somos maravilhosos muitas vezes. Restaurar e recolocar demanda tempo, demanda cobrir o outro, não expor a vergonha. Eu não estou dizendo que você tem que cobrir um pecado de adultério de um líder que você tenha. Procure a autoridade certa, e se você tem prova disso, procure a autoridade certa e se reporte a ela. Mas o que acontece é que muitas coisas não são tratadas na igreja, estou falando em instituição, e as pessoas ficam expostas, são envergonhadas. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Há pessoas que já se mataram por causa disso, por causa dessa falsidade. E o que é essa falsidade? É só não falar mal na frente, falar atrás? Não é só isso. É se omitir da responsabilidade de cuidar, ensinar, corrigir, restaurar, recolocar, validar, reconhecer e elogiar sinceramente o outro. Isso é andar em unidade. E se você não estiver disposto a andar em humildade, que é o antídoto, que é a vacina contra o ORGULHO, que é o orgulho, se nós não estivermos dispostos a andarmos em humildade, nós não vamos conseguir andar em amor. Do fruto do Espírito, mencionado em Gálatas, começa amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade. E aí vem um domínio próprio no final. Mas é um fruto só. O amor, eu acredito que o amor vem no começo, porque sem amor eu não posso ter alegria, eu não posso ter paz, eu não posso ser paciente, eu não posso ser benigno, gentil, gentileza. Falta muitas vezes em nós educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, obrigado, gratidão, como você queira chamar. Muitas vezes não há unidade no corpo de Cristo, não é nem por conta de comandos que estão exatamente na Bíblia, mas fala cordialmente, isso é com educação, é com gentileza. Mas eu estou com problema na minha casa, as pessoas têm que me entender. Você tem que orar e falar para aquele a quem você tem que se dirigir. Você tem que ir diante do trono da graça. Senhor, eu estou morrendo de raiva. Senhor, eu quero socar a cara de fulano de tal. Gente, eu não fico medindo palavras, porque eu sei que essa é a verdade, esse é o fato. Tem um culto no mês e eu não posso fazer rodeios, nem devo, nem é do meu estilo. Então eu tenho que falar assim. Eu duvido que alguém que está em casa não está entendendo. A questão é, está com raiva, iráveis não pequeis, não se põe só sobre a vossa ira. Então vá lá, você não pode nem vir, se você veio aqui, mas está com mágoa, ressentimento, amargura e falta de perdão no coração, e você veio ofertar, você pode ter dado 50 mil reais ou até além disso. Deus não se agrada, Ele não vai receber. Suas orações não serão ouvidas, seus pecados não serão perdoados.
suas ofertas não serão recebidas e você vai viver uma vida miserável. Talvez desenvolver até um câncer, porque câncer é uma doença autodegenerativa. Talvez desenvolver um câncer por conta dessas emoções, esses sentimentos, essas lembranças enterradas, que não resolve, que não lida com elas, porque tem medo de ser criticado, tem medo de ser incompreendido, medo de não ser perdoado, também medo de ser maltratado e não se reporta à pessoa. Faça isso hoje, faça um levantamento, faça uma lista. E eu acredito que o Espírito Santo está tocando, lhe convencendo aí, acerca do pecado, da justiça e do juízo. Faça uma lista de quem que você deve liberar perdão e se reporte a essa pessoa. Não espere 3 semanas para fazer isso. Não, Charles, mas eu estou certo, mas vá lá. Eu já fiz isso. E a carne fica assim. A carne se arrepia de nojo. Mas nosso espírito se fortalece. Essa é a boa notícia. E com a prática, é como exercício, é como musculação. Com a prática, você não fica, nos primeiros dias vai ficar dolorido, vai inchar, vai limitar um pouco os movimentos, mas com a prática, você desenvolve a excelência. Eu me lembrei agora de uma vez que eu tive que pedir perdão para um professor da escola de líderes na época. Ele me deu aula, eu não lembro qual foi a situação, porque eu naturalmente não sou a pessoa que fico guardando mágoa, não. Eu posso brigar aqui com o Rogério, e a gente brigar, e depois tudo bem, eu falo, está tudo tranquilo para mim. Só que o Espírito Santo, em muitos momentos da caminhada, vá lá e se reporte, vá lá, fale, peça perdão, peça desculpa, para andar em unidade, para que a unção possa fluir. A unção não vai fluir na sua vida se você não perdoar. E o rancor, a mágoa, é o que Satanás usa para nos manter separados, polarizados. É isso que o diabo usa. Uma coisa que vai lhe salvar de muitas encrencas e de muitos maus sentimentos é ter uma atitude de misericórdia e perdão. Eu vou liberar o outro. Releve, eu também sou falho, às vezes eu falo coisas que não devo. Releve. Deixa para lá. Deixa Deus tratar, ore por ele, ore por ela. E voltando à história aqui do professor da escola de líderes, eu não lembro exatamente o que foi, mas eu tive que procurar esse homem, que é um líder aqui de uma das igrejas da comunidade, dos bairros já adjacentes. Fui procurar para pedir perdão. Ou foi aqui, eu nem lembro direito, mas eu lembro que eu pedi perdão. E ele, sim, assim, tá. Para ele pode não ter sido muita coisa, mas eu acredito que o Espírito Santo estava querendo me promover e me ensinar, porque hoje eu estou compartilhando isso e provavelmente lhe encorajando a fazer. Se eu dissesse assim, vem aqui à frente as pessoas que estão precisando perdoar alguém, talvez nem todos viriam, mas eu acredito que boa parte necessita dessa mensagem. O fato é que outro motivo de não andarmos em unidade é que nós somos menos exigentes com nós mesmos do que com os outros. A nossa régua, o nosso parâmetro para medir o outro é lá em cima. Mas para nós mesmos é a lente colorida, para o outro é lente de aumento, para o outro é binóculo, mas para mim é lente colorida. Para o outro eu viro o farol para cima dele, uma lanterna bem grande. Tchá! Mas as minhas falhas, as minhas faltas, os meus desvios de caráter, eu omito, eu escondo, eu finjo, eu disfarço, eu compenso com outras coisas. Mas Deus vê tudo.
De Deus não se oculta nada. Ele tudo sabe, tudo vê, está em todo lugar, em todo tempo, sabe tudo que nós fazemos. Tudo o que nós fazemos, Deus está vendo. E a humildade ela é assim mesmo. A humildade, para eu me reportar a alguém, muitas vezes sabendo que estou certo, e eu ir lá para pedir perdão, é um comprimido difícil de engolir. Sabe aquele comprimido gigante, sem água? Inclusive, eu vou até tomar um pouco aqui. Humildade é como ter que engolir um comprimido sem água. Você faz a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Daqui a pouco você está com água na mão e está fluindo. Ou você está mesmo tomando sem água, mas o comprimido está descendo com mais facilidade, porque você já adquiriu, já desenvolveu aquela habilidade. É fácil, é desafiador e é possível. É possível. É possível você tratar o outro bem, com cordialidade, com gentileza. É possível você parar de brigar para ter sempre a última palavra. É possível você fechar sua boca e até mesmo repreender, porque eu já fiz isso. Sabe porque fulano... vamos lá. Já orou? Tu orou por isso? Não, mas estou te contando porque sabe como é que é, né? A gente tem que... Estou querendo desabafar. Não, meu irmão. Não vai dar certo a gente ficar falando. Sabe, se você pode usar desse jeito mais esportivo, não vai dar certo. Então a gente ora, vamos orar, não vamos continuar, vamos orar por essa pessoa. E eu vou lhe dar aqui uma chave. Se tem alguém que toda vez senta perto de você e toda vez ela tem algo para falar de alguém, algo ruim para falar de alguma pessoa, saia de perto dessa pessoa. Saia de perto. Não de quem ela falou, mas dela que falou. Fofoqueiro, intrigueiro, mexeriqueiro, sai de perto desse povo, dessa gente. Porque senão, você vai ficar parecido com eles. Ou então você tem que estar muito, mas muito... essa que é a questão. Quando nós ficamos nos achando demais, para cair é rapidinho. É por isso que a dependência de Deus, a submissão, a rendição, ela tem que ser constante. Porque se nós nos inflarmos, nós estamos abrindo a porta. O próprio Lúcifer, Satanás, caiu por causa disso. E por que aquela terça parte dos anjos foi junto com ele? Porque entrou no imbróglio. Entrou na confusão, acreditou, e foram juntos, todos punidos. E não importa se essa pessoa que fica fofocando para você, não importa se ela é líder, não importa se ela já tem 30 anos de evangélica, não importa se ela tem 50 traduções da Bíblia, se ela ouve hinos o tempo inteiro, não interessa. Se ela está no ministério de louvor, diaconia, intercessão, seja lá onde for, não interessa. Se ela é fofoqueira, se ela toda vez está falando alguma coisa de alguém para você, saia de perto. Porque aí você vai estar matando essas raposinhas que ficam querendo minar o campo, o corpo de Cristo. Jogar bombas. Tem gente que se alimenta disso. Vou te contar o babado. É sério. Há pessoas que se alimentam disso. E sabe por que o corpo de Cristo não anda unido muitas vezes? Porque nós não temos medo. Nós não temos medo de fazer fofocas, de julgar, de criticar, de apontar o dedo, de não assumir a responsabilidade, de jogar a culpa nos outros. Não temos medo de fazer isso.
Eu estou falando de modo geral. O que é perdoar? Perdoar não significa isolar as pessoas, não falar com elas, fofocar sobre elas e depois dizer assim, eu te perdoo. Isso não é perdão. Você cobre da amnésia para esquecer? Não, você pode continuar até lembrando. No meu caso, eu até esqueço do fato. Eu só lembro que eu pedi perdão ou que eu perdoei. Mas muitas vezes do fato eu esqueço. Mas esse sou eu. Talvez você guarde mais as coisas. As linhas e as entrelinhas. Às vezes eu lembro mal de ontem. E graças a Deus por isso, porque eu não tenho dificuldade de liberar perdão. Pelo menos até o momento, fluiu. Mas no começo, foi desafiador. Só que com a ajuda do Espírito Santo, você consegue também. E eu não estou falando somente no contexto de igreja. Eu estou falando também na sua casa. Porque se você não tiver um ministério bem fortalecido na sua casa, se você anda intrigado, com problemas, seja no seu casamento, relacionamento com seus pais ou com seus filhos, é a hora de resolver isso. Para não viver na falsidade de chega o mês de férias ou um feriado, todo mundo para a praia, olha a selfie. Aí depois, todo mundo no Instagram, no Facebook, é feliz, é pleno, é lindo, aí tem uns filtros para ajudar. Tem verdade ali? Ou é só falsidade, é só filtro, é aquele riso que não dá uma enrugada aqui, nenhuma, é só mentira, hipocrisia. Mas se eu não tiver a fim de rir, se você cultiva boas lembranças, bons momentos, lida com as coisas, fique ofendido, vou lá, meu irmão, não gostei daquela forma como você falou, e se reporte, ou eu te peço perdão. Mas se você está ocultando e jogando, está um fardo pesado. Jesus não colocou isso sobre os seus ombros. Livre-se disso. É a hora de abrir mão disso. Eu acredito que a gente tem que ser tão sensível a Deus, a ponto de, se maltratarmos alguém, sentirmos logo. Nossa, eu fui ríspido, eu fui áspero na maneira como eu falei. Vou lá, vou pedir desculpa. Ai, isso fere a nossa carne. O velho Adão fica assim, quero me vingar, vou ficar de mal. Já vi crente ficar de mal. Não vou falar com o Rogério mais um mês sem falar com ele. Só que ele é meu líder. Aí porque ele me repreendeu, por exemplo, porque eu estava usando o celular em demasia na hora da célula. E ele disse assim, ô Charles, guarda o celular, vamos orar aqui. Aí eu estou errado. Eu tenho que receber a repreensão, agradecer e prosseguir. Mas há muitas pessoas que estão ofendidas porque receberam uma repreensão dessa. E elas não vêm no culto. Ou então, se ele está aqui, eu sento ali. E eu canto, não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso. Mas estou vivendo dessa maneira? Sem ressentimentos? Ou eu estou gastando tempo ruminando o que me disseram, o que fizeram, ou o que eu acho que fizeram, porque muitas vezes tem isso. Nós ficamos com pensamentos megalomaníacos, de vitimização, de perseguição, porque Deus vai me honrar, porque Deus vai me colocar na plataforma, eles vão me ver no palco. E aí canta a música X, a música Y, tira do contexto, faz um pretexto.
As pessoas não são suas inimigas, nem as minhas. Nosso inimigo é o diabo. E todos nós podemos ser usados para oprimir o outro, se dermos lugar, porque nós somos habitação, templo do Espírito Santo. E eu vou encerrar citando alguns pontos que eu considero muito interessantes em relação a essa unidade, a comunhão no corpo de Cristo. Há pessoas que têm uma personalidade diferente. Talvez você diz assim: o santo não bate. Ah, o santo não bate? Como é que o santo não bate? Que o Espírito Santo que está nela está em você. E o santo não bate? Ah, eu não sei, me dá uma agonia quando eu chego perto. Eu não suporto fulana. Não suporto fulano. Talvez você tenha ciúme, você tenha inveja. Você é competitivo demais. Não olha o que o outro tem de bom, só foca no que é ruim e aumenta isso. Você vai ter problemas na sua convivência com as pessoas, se continuar assim. Há pessoas que são mais objetivas, mais diretas, mais francas. Nós temos que, por isso que eu falo tanto, uma das chaves para o sucesso na vida é o autoconhecimento. Eu amo quando as pessoas dizem que eu transmito paz. Eu dou risada. Eu sei que é Deus, só pode ser Deus. Eu estudei alguma coisa e venho estudando e aplicando isso em várias vezes durante o meu dia, na minha rotina, assim. Mas eu não sou uma pessoa calma, tranquila. Já falei isso em outra mensagem, mas eu gosto de reforçar para que você... Quem sou eu? Você pensa assim: quem sou eu? Talvez você tenha uma personalidade tipo a do nosso querido doutor Luiz Jorge, meu amigão que também está às quintas-feiras, às segundas quintas-feiras, ensinando aqui. Que estabilidade, que paciência, que parcimônia, que gentleman, que diplomacia, meu Jesus. Ele ministra só de aparecer, se eu estiver aqui, ele aparecer ali, ele ministra para mim. Acalma, Charles. E aí eu recebo a ministração de Deus. Acalma o meu coração. Acalma, Jesus. Às vezes você não explode, mas você implode. Quem é você? Você é calmo, você é direto, você gosta muito de conversar, às vezes se mete em problemas por causa da boca grande, ou você não fala nada. Sabe, se conhecer é essencial para que você possa se relacionar com as outras pessoas, conhecer os outros perfis e se adaptar, se ajustar a eles. Isso vai demandar humildade. Não é só técnica, não, é humildade, a boa vontade de fazer isso. Mas sabe, Charles, eu ando sozinho. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Talvez porque você é chato, é desagradável. Alguém chega perto de você, você só fala da tragédia e da pandemia, dos novos dados da Covid, e isso e mais aquilo, e quem morreu, quem está internado, quem se acidentou, quem perdeu isso, e o índice de desemprego. Você só fala coisas negativas. Quem é que gosta de ficar perto de gente assim? Ou talvez você é muito crítico. Talvez é por isso. Agora, talvez, só talvez, é porque Deus quer tratar com você. Você está muito acostumado com escoras. Unidade não quer dizer que você está o tempo todo em comunhão com meus irmãos. Vem todo dia para a igreja para buscar a Deus. Não, às vezes é só uma carência. Eu tenho que estar perto de gente. Se você não consegue colocar a cabeça no travesseiro para você, no seu quarto, sozinho, é irritante, é inquietante, comece a repensar a qualidade dos seus relacionamentos. Primeiro consigo, porque se você não se relacionar bem consigo, dificilmente você vai se relacionar bem com alguém. Você só pode dar o que você tem.
Se você não se ama, você não tem amor pelo outro. Pode ter idolatria, obsessão, fascinação, mas amor não. Esse amor de 1 Coríntios 13, que tudo crê, espera e suporta, que não se ufana, não se soberbece, não arde em ciúmes, não se exaspera, não se ressente do mal, se alegra com a justiça, com a verdade, que está acima da fé e da esperança. Esse amor aí, se você não amar a si mesmo, não é se apaixonar por si, é se amar. Quando você se ama com qualidade, na intensidade certa, você consegue amar o outro. Porque o amor é o dom de Deus, o amor é o próprio Deus. E Deus nos acolhe, Deus nos perdoa, Deus nos ama, Deus cuida da gente, Deus não expõe as nossas falhas. Nós pecamos, Ele não pega o megafone, ou Ele não vai para a Rádio Peão e conta para todo mundo, em sonhos. Vai mostrar em sonhos para todo mundo o que eu fiz de errado. Deus nunca fez isso, nunca fará isso. Ele não expõe ninguém ao ridículo. E por que motivo? Com que razão? E fundamentados em que nós achamos que temos que fazer isso com os outros? Não, na minha célula, Charles, é porque assim, minha célula é por afinidade, as pessoas estão bem, e que tal mexer um pouco aí dessa afinidade? Eu sou do mesmo grupo, agora não mais, mas eu passei um tempo da célula, por exemplo, do Pedro Mateus. Eu amo o Pedro Mateus, gente boníssima, nos damos muito bem, um amigão. Somos amigos do peito, amigos de uma vez. Somos amigos. Agora, se eu perceber que eu estou na 80ª célula, e só fica eu e ele e Rogério, eu e ele e Rogério só, e a gente não traz mais ninguém, ou então estou preocupado se eu tenho afinidade, qual grupo que eu vou ter que ter afinidade? Não é afinidade não, porque senão o corpo não cresce, não avança. Nós, às vezes, esquecemos de ampliar o nosso leque. Nós estamos muito acostumados com nossos bolos, nossas festas, nossos cultos, nossas células. E não abrimos para ninguém mais. E cantamos, Deus me usa para ir ao encontro do cativo, aflito, necessitado, desesperado. Essas pessoas têm problemas. Às vezes elas são desagradáveis, são ásperas. E essas que nós temos que amar. Briga de ministério, já vi gente quase que voar no pescoço do outro. Eu queria ser escalado para o domingo, não me escalaram para o domingo, mas eu toco mais, eu canto mais. Eu já vi isso muitas vezes, trombas por causa de escala. Me botou num culto que nem tem muita gente. Olha, já vi muito salseiro, muita confusão por causa disso. Convive em família, se entrar um travesti aqui, todo montado, sentar bem aqui na frente, ou sentar perto de você, qual é a sua reação? É como se estivesse chegando alguém no padrão cristão, ou não? Você vai, meu Deus, todo mundo olhando, Jesus, e agora? Me levanto, beber água, sai daqui, me junto com o grupo da intercessão, da diaconia, para poder disfarçar, está todo mundo olhando. Gente, minha irmã da minha célula me olhou agora, porque o travesti sentou ao meu lado. É essa a sua reação? Brigando com outras congregações, aquela ali é aceita, aquela ali é a pagã, aquela ali é que dá a profetada, e aquela ali, sabe, não tem unidade. Olha, os católicos também são cristãos. E provavelmente, se não fosse o movimento de Martinho Lutero, nós estaríamos lá. Mas não há unidade, uma ação social, não, porque a outra igreja, não, porque lá é católica, porque lá é isso, porque lá é aquilo. Não há unidade, mas juntos nós fazemos mais. Muitos profissionais maravilhosos, gente de alta performance,
que podemos sim fazer parcerias, mas não, fica cada um no seu quadrado. Eu sou batista, eu sou assembleano, eu sou presbiteriano, eu sou da Deus é Amor, sou da Adventista, eu sou da Igreja Independente, eu sou da Lagoinha. Mas lá não tem placa disso. Na Jerusalém Celestial não tem placa de igreja. Parte do pressuposto de que teremos que andar em unidade. E o santo no bate daqui, de agora, quinta-feira, 19 de agosto de 2021, não vai poder continuar, porque lá não vai ter essas coisas não. Lá não vai ter essas rixas, esse não me toque, esse sai de perto, não vai ter. Quem vai subir são pessoas maduras para conviverem com os outros irmãos. Há um só Cristo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Há um só Deus que age em todos, por meio de todos e sobre todos. Suportem uns aos outros em amor. Ajude, contribua, sorria mais, elogie mais, fale coisas boas dos outros. Em público, elogie em público e corrija em particular. Acompanhe, cuide dessa vida também. Corrigir, restaurar, recolocar. Vá lá, faça um comentário. Você que está assistindo, que tem o costume aí de ficar nessa poltrona, é bom, né? Oh, eita coisa boa. Está aí na cama, ou então na poltrona, ou vai assistir depois. Faça um comentário aí. De preferência que não seja me detonando. Mas vem um pregador, vem um cantor, uma cantora, ou houve algum momento no culto que chamou sua atenção e foi bom, magnifique isso, escreva, poste, compartilhe. Por que a reputação de algumas pessoas, por que algumas pessoas são canceladas? É porque tem gente que entra, que vai no rebanho. Me diz, passa para frente, fica passando para frente. Daqui a pouco a reputação de alguém vai ao chão. Eu te amo no amor de Deus, antes de momento, agora não mais, o que não impede de voltar. Mas no momento do louvor, isso há alguns anos, não faz tanto tempo assim, aleluia, no meio do louvor tinha uma música para comunhão. Então geralmente se cantava somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados. Cantava essa, ou cantava uma outra de júbilo. E as pessoas saíam para se confraternizar. Deixa abençoe, meu irmão, e abraçava e tal, apertava a mão. Só que poucas pessoas fazem esse movimento de passar pela igreja. Porque muitas vezes nós queremos só receber a bênção, receber a profecia, ou até uma profetada, me engane, mas deixa eu viver do mesmo jeito aqui, e sem assumir responsabilidade pela minha vida e deixar Deus em primeiro lugar. Então dá uma profetada aí, buscamos o outro para ter uma resposta positiva, ou o que o outro pode me oferecer? Eu te amo, meu irmão, no amor de Deus. A pergunta é, onde é que você estava quando eu precisei? E quando eu precisei de alguma coisa, no instante que você tinha outra coisa para fazer. Tem cristãos que veem o outro na parada, ou termina o culto, sabe, ou então percebe uma situação ali, fulano mora longe, ou então fulano está aqui até agora, mas tem carro, tem moto, não está chovendo, tem até capa para dar. Tem o arsenal, mas não dá carona, não oferece ajuda. Que unidade é essa? Que corpo de Cristo é esse? Fique de pé no seu lugar. Faça a sua oração da forma mais pura, mais sincera, do íntimo, do profundo, sem falsidade, sem disfarces.
sem maquiagem, sem filtro, do mais profundo. O que você tem feito para promover a unidade no corpo de Cristo? Quem é você? Você agrega alguma coisa, você elogia, você ri, você trata as pessoas bem, você anda só por afinidade, você corre para onde tem, quando tem bolo vai, quando eu não tenho, não vou para a célula hoje. No ministério, quem é você? Você fica se comparando, ou você se oferece para ajudar? Ou você é resistente para receber ajuda? Não, eu posso, eu consigo. Não precisa de ajuda não. Às vezes realmente não precisa. Mas às vezes precisa, mas não quer ceder, não quer dar o braço a torcer, não quer se unir a alguém por conta de alguma coisa que disseram, que a pessoa falou, que às vezes nem disse isso. É isso que o diabo quer. Ele fica como uma franga sentado nos nossos ombros, alimentando maus pensamentos, maus desígnios, para continuarmos julgando, criticando, fofocando, alimentando raiva, ressentimento, amargura, falta de perdão no coração. Só que hoje, Deus quer virar essa página na sua vida. Talvez não é na igreja, talvez aqui, até porque aqui naturalmente, por uma função social, às vezes pelo perfil, pela nossa persona, nos ajustamos. Passamos pouco tempo juntos. Às vezes as intrigas, as brigas aparecem numa gincana, num retiro, que estamos no mesmo quarto com várias pessoas, que alguém passou na minha frente para poder receber a comida primeiro. Situações simples. Você decide perdoar ou você decide reter, segurar? Planejando vinganças, planejando expor o outro, ou falar mal dele. Você é aquele que dá ouvido à fofoca, disse-me disso, ou você sai, evade. É dessas coisas que você tem que correr, como José correu para não pecar com a esposa de Potifar. Corra, corra. A sua língua, ela pode abençoar, ela pode edificar, ou ela pode amaldiçoar. Ela pode destruir uma reputação, ela pode destruir uma vida. Quantas pessoas estão aí fora que não querem nunca mais entrar em uma igreja, porque foram vítimas? Talvez o fato foi verdade, mas não acolheram, não ouviram, não foram misericordiosos, não repreenderam com amor, não tiveram paciência. Talvez você está com a vida toda redondinha, toda certinha. Talvez você nasceu no Evangelho, mas nem todo mundo tem essa história. Talvez você é implacável, ou então diz sim para todo mundo. Quem é você? Quem é você no corpo de Cristo? Quem é você nessa igreja? Quem é você no seu ministério? Você promove a unidade. Você se submete, você engole esse comprimido da humildade. Você pelo menos decide fazer isso? Ou você, mas eu tento, mas eu não consigo. Um cristão jamais deveria falar essas coisas. Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá graça para fazer essas coisas. A graça é o poder que Deus libera sobre a nossa vida para fazermos algo que na nossa própria força nós não poderíamos fazer. Deus te dá graça para perdoar. Deus te dá graça para dizer não. Deus te dá graça para dizer espere, para dizer sim. Até mesmo para dizer, eu exijo que você me respeite. Eu estou lhe respeitando. Eu peço que você me libere desse compromisso, ou algo do tipo. Mas haver uma comunicação clara, leve. E quando tiver ruídos, termos uma atitude de misericórdia e perdão. Aí fica fácil. Em vez de brigar e querer ter a última palavra,
e disputar quem canta mais, quem ora mais, quem lê mais a Bíblia em um ano, quem chega primeiro. Pai, perdão. Perdão por termos fugido do propósito de andarmos unidos em um só propósito, em uma só fé. O Senhor ama todos nós, mas esse orgulho tão miserável do velho Adão, muitas vezes ele vem à tona. E eu sei que é desafiador reter isso, controlar. Muitas vezes queremos falar tudo aquilo que pensamos, no calor da emoção, da raiva, mas isso não está em alinhamento com a santidade, com a maturidade, com o amor. Nos ajuda a mantermos a nossa fé firme, a convivermos de forma cordial, com gentileza, com paciência, a termos a atitude de elogiar mais os outros, de elogiar em público e corrigir em particular, de termos uma atitude sempre humilde, de jamais nos compararmos e acharmos que somos melhores do que alguém. Se fosse uma sala de aula com crianças, eu poderia dizer: isso é tão feio. Mas como aqui há adultos, jovens, eu posso dizer que isso é pecado, é errar o alvo. Nos ajuda a acertar os corações com flechas de amor, a ficarmos amarrados com cordas de amor, a fortalecermos essas correntes com os melhores sentimentos e atitudes que pudermos. Dá-nos ideias, dá-nos estratégias, deixa-nos sensíveis à Tua voz, para nos comportarmos e agirmos de forma sábia, prudente, amorosa, paciente, educada, gentil, misericordiosa, corajosa, em nome de Jesus. Erga suas mãos em posição de receber. Que o amor que tudo crê, espera e suporta, o amor de 1 Coríntios 13, a graça, que é o poder que Deus te dá para andar em unidade e para fazer todas as coisas que você na própria força não poderia fazer. A comunhão e as consolações do Espírito Santo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, diante de pessoas que te feriram, que te ofenderam, que te fizeram chorar, que te maltrataram, que o consolo e o refrigério do Espírito Santo te alcance, e que toda sorte de bênçãos, principalmente como tratamos hoje, na área social, no relacionamento com os outros, consigo mesmo, em qualquer esfera, em qualquer espaço, igreja, família, trabalho, ministério, sociedade como um todo, que toda sorte de bênçãos em todas as áreas estejam sobre a sua vida, a boa medida, a recalcada, a sacudida e a transbordante, de bênçãos, estejam sobre a sua cabeça, abundante chuva, bênçãos a ponto de você não poder nem contar, como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Eleve suas mãos, agradeça a Deus e encerre esse culto agradecendo pela palavra, pelos ensinamentos, pela exortação. Agradeça a Ele. Creia que Ele vai fazer muito mais através de você, até mesmo promover reconciliações entre irmãos. Derrame amor, que quando esbarrarem em você, você seja um vaso cheio de amor. Sejamos vasos cheios de amor.
Em nome de Jesus.